de 10 minutos para Vamos responder. ouvir um pouquinho aí do que o Arthur Lira está falando. O líder poderá autorizar que representante do partido agregue o tempo de líder, 5 minutos, ao tempo destinado aos indicados de cada bancada, totalizando 10 minutos para cada um que tiver indicação dos lideranças. A gente está vendo aí que ele está explicando, né? Ele está explicando exatamente como que vai funcionar essa audiência, né? O deputado Arthur Lira, presidente aí, está explicando o tempo que vai ter para Joaquim Silva e Luna vir a ocupar a tribuna e falar sobre os preços dos combustíveis. Na verdade, essa audiência vai começar agora e a gente vai acompanhando aqui os principais pontos. Vamos dar uma olhada aí no que está acontecendo nesse cenário político nesse momento. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor deputado Hélio Lopes, presidente da Comissão de Minas e Energia. Nesse momento, Joaquim Silva e Luna está ali cumprimentando todos os presentes, né? Mas ele foi convidado realmente a falar nessa audiência pública para realmente justificar, né, o preço dos combustíveis. Estamos aqui acompanhando, né, toda essa movimentação. A gente sabe o quanto isso pode impactar os papéis de Petrobras hoje. E vamos ouvir mais um pouquinho aí. Ele está nesse momento fazendo, como de praxe, aqueles cumprimentos, né, de todo mundo que está presente aí nessa comissão. Mas vamos ouvi-lo. Inicialmente, manifesto meu profundo agradecimento e diria até a minha honra e de toda a Petrobras em estar tendo essa oportunidade de se dirigir ao Brasil por intermédio dos seus representantes na Câmara dos Deputados para tratar, mesmo que rapidamente, sobre temas de alta relevância para o Brasil, particularmente nessa conjuntura de crise energética que estamos vivendo. Falar um pouquinho sobre a operação das termoelétricas, sobre o preço de combustível, outros temas relacionados à Petrobras, mesmo de uma forma bastante rápida. Rapidamente, gostaria de lembrar uma breve história de superação que é a Petrobras, em 3 momentos diferentes, de 53 a 68, quando ela trabalhava apenas em terra, produziu pouco mais de 4 milhões de barris de óleo equivalente. Uma segunda fase, de 68 a 96, quando ela já começa a se afastar da costa para a água rasa e depois para a água profunda. E numa terceira fase, a que vivemos até hoje, para os campos gigantes, particularmente do pré-sal, em águas profundas, onde somos especialistas no mundo inteiro. A empresa ela foi criada em 53 e, a partir da lei do petróleo, deixou de ser o monopólio. Mas, de qualquer maneira, a Petrobras ela continua sendo uma empresa importante, produtora de gás, e a sua produção diária hoje supera 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Se olharmos na escala do tempo, vamos ver que de 53 da sua criação até 2020, 68 anos, ela produziu cerca de 23,8 bilhões de barris foram produzidos. Na fase que nós estamos realizando o nosso planejamento, enxergando 2050, quer dizer, 29 anos, menos da metade do tempo anterior, ela vai produzir muito mais do que produziu nesse período. Um outro aspecto que eu gostaria de apresentar é como a Petrobras é uma empresa muito bem controlada. Vamos olhar as suas 3 vertentes. Uma estatal, uma estatal de administração indireta, uma empresa de economia mista, que está no mercado. Como é que ela cumpre a sua missão? Como estatal, ela serve à sociedade, ela é monitorada pelo Tribunal de Contas da União, pelo TCU, pela CGU, pelo STF, pelo SEST, pelo Ministério das Minas e Energia, pelo nosso Congresso Nacional. Como a empresa de economia mista, ela tem compromisso de transparência, de governança, de integridade, de retorno social, que significa tributo, tem compromisso com o seu investidor, ou seja, acionista, e é monitorada pela Receita Federal, pela Comissão de Valores Imobiliários e pela correspondente americana, a SEST, a Securities Exchange Commission. E como o compromisso que tem de produzir energia que mova o Brasil, com abastecimento de combustíveis, de insumos petroquímicos, energia,
Ela é regulada pela ANP, pela ANAEL, pela ONS, pela ANTAC, pelo IBAMA. E, principalmente, eu diria, talvez seja esse o seu controle mais forte, tem uma forte estrutura de governança corporativa. Aí nós temos a Assembleia Geral de Acionistas, que é o mais alto órgão, os comitês, o Conselho de Administração, os comitês executivos e a teoria executiva, que também tem os seus comitês. Nós temos aí 15 órgãos exercendo governança e controle sobre a Petrobras. E todos os seus atores, todos os seus, hoje, investidores, que só privado chega a ordem de 850 mil atualmente, ele pode se manifestar através da sua Assembleia Geral. Olhando agora a Petrobras numa visão muito rápida, que ela sendo uma empresa forte, isso é um detalhe que a gente faz questão de destacar, ela contribui mais para o Brasil, particularmente nesses tempos desafiadores. Temos intenção de dizer nessa frase que a empresa é uma organização social, aquilo que impacta a sociedade, isso impacta a empresa, ou seja, não estamos alheios a absolutamente nada. A gente está vindo aqui para tratar de crise energética, de preço de combustível. A Petrobras não está isento de nada disso e contribui naquilo que ela pode fazer. Diariamente, trabalhamos sobre esse sistema dentro da empresa. Produzir petróleo, sim, mas se colocar dentro do contexto da sociedade do Brasil, sim também, ou até mais do que isso. Então, nós temos aí, só para colocar a ideia, em 2019, a Petrobras pagou 246 bilhões em tributos. Em 20, 129 bilhões. Em esse ano, projetado, 168 bilhões. E aí tem recolhimento de ICMS, a forma como ela é paga. Se fizermos uma perspectiva desses 2 anos, a Petrobras pagou 543 bilhões de tributos, sendo desses aí 20 bilhões de dividendos. Entra na União, entra no orçamento da União. Sendo desses aí 15 bilhões nesse ano. O que caracteriza a melhor maneira que a Petrobras pode contribuir com o Brasil é ser uma empresa forte, poder fazer investimentos muito bem selecionados, muito bem cuidados e ter uma forte governança, evitando qualquer desvio, qualquer ação que não seja no sentido de somar, com foco naquilo que ela faz de melhor. Indo já para o tema que é operação de termoelétrica, só para mostrar que a nossa potência instalada, megawatt, hoje para o Brasil está na ordem de 181.859 megawatts instalados. Disso aí, o que é que nós vamos tratar? A parte de térmica a gás da ordem de 14 mil, ou seja, 8%. O que corresponde à Petrobras significa 5.600, ou seja, 3% dessa necessidade. Não significa dizer que a Petrobras está comprometida somente com 3%. Não, exatamente o contrário. Ela, além de atender aquilo que ela tem contratos feitos, ela está de olho em todas as necessidades, e nós vamos mostrar esse número, em todas as necessidades em que o Brasil está demandando. Uma prova aí, uma passagem rápida, como é que a Petrobras vem agindo para ampliar a oferta de gás de termoelétrica nesse momento, nessa conjuntura em que estamos vivendo. Fez ampliação da capacidade do terminal de Ginelli do Rio de Janeiro, passando de 20 para 30 milhões de metros cúbicos por dia, ou seja, mais de 50% da sua capacidade. Fez um posicionamento fixo de navio de gás, de regás, no Rio de Janeiro e na Bahia, maximizando a oferta de gás, passando de 37 para 44 milhões de metros cúbicos. O arrendamento do terminal da Bahia, conforme o compromisso que tem com o CAD desde 2019, está concluindo no dia de amanhã. Isso aqui em coordenação com o Ministério da Minas e de Energia, com o GREC. Isso vai permitir o retorno do navio que está na Bahia para o Ceará, para a PECEM. O posicionamento no mercado internacional de GNL, com aquisição de 44, passando de 44 para 101 navios. Cada navio tem cerca de 90 milhões de metros cúbicos. Então, dobrando o nosso esforço. O incremento da oferta de Rota 1, com a flexibilização do teor de metano, permitindo
pela ANP, a interligação de rota 1 e rota 2 do pré-sal. Isso traz um aumento de aproximadamente 2 milhões de metros cúbicos por dia. E, por fim, a substituição do consumo de gás em refinarias, que permite isso, energia flex, com outros combustíveis, disponibilizando mais 1,1 milhão de metros cúbicos por dia. Foram pedidas 3 informações sobre 3 termoelétricas. Informo que os 3 problemas já foram solucionados, mas passo rapidamente. A respeito dessa usina termoelétrica de Cuiabá, ela não é da Petrobras, não tem interligação conosco, o contrato que ela faz é independente e ela quando obtém gás da Venezuela, ela retira diretamente do... O senhor consegue mais? Obrigado. Então, ela consegue isso aqui em contratação diretamente com essa empresa YPFB. Mesmo assim, a Petrobras já solicitou a inclusão de entrega em cárcere dessa solicitação. Ainda não fomos atendidos, mas temos informação que a partir do início de outubro, eles terminam uma entrega para a Argentina, esse atendimento será feito. Com relação ao outro esclarecimento que foi solicitado, sobre a Termorio. A Termorio já está operando, já pode o seu plano de admissão, já passará a estar operando em plena a carga. Isso já começou, já foi concluído, e pode ser que ela tenha uma outra parada curta, mas reduzindo essa quantidade de megawatts disponível no valor bem menor. Ou seja, o problema também já está equacionado e solucionado. Sobre a Termo Ceará, que ela está operando agora, nesse momento, a diesel. Está operando em plena carga desde o dia 27 de agosto. Então, um problema que também já foi equacionado e está solucionado. A respeito da plataforma de mexilhão da Rota 1, a manutenção de mexilhão está concluída no dia 30 de setembro. Ela atende a 4 termoelétricas, 3 já estão sendo atendidas. Ela completa esse atendimento agora no curto prazo, no dia 30. Então, também, esse problema aqui já está considerado equacionado. Sobre o arrendamento do terminal de gás GNL na Bahia, né? Também foi outra consulta que foi feita. Com a conclusão desse processo, que estamos imaginando que amanhã se termine, e a posse do terminal para essa empresa Accelerate, que está adquirindo essa concessão, a Petrobras poderá deslocar o seu navio para Pecém, retomando a sua normalidade da produção. Com relação a preço de combustíveis, inicialmente apresentamos o preço da gasolina, que é um dos temas bastante sensíveis, afeta a todos nós, querendo demonstrar o seguinte: a parte que corresponde à Petrobras, que dá da ordem de R$12, considerando esse valor de R$6 por litro, aí entra a parcela que cabe à Petrobras para cobrir custo de produção e refino do óleo. Isso aí, dependendo, chega até 10 anos esse percurso para poder chegar até a refinaria. Investimentos, juro da dívida, lembrar que a empresa esteve bastante endividada até a curto prazo, impostos e participações governamentais. E a segunda parte, que é do preço, corresponde a série de tributos e outros termos de equação. A distribuição e revenda o custo da mistura do etanol e anidro, imposto estaduais do ICMS, impostos federais, CID, PIS, COFINS, etc. Desses impostos aqui, eles estão na cadeia, o que afeta, porque ele acaba impactando todos os outros, a partir de todos os outros, é exatamente o ICMS. Aliás, qualquer termo dessa equação que seja modificada, modifica a equação inteira. Necessariamente, quando há uma flutuação nos preços, não significa que a Petrobras teve alteração no preço do seu combustível. É um efeito que acontece em cascata e gera alguma volatilidade no preço do combustível. Com relação ao diesel S10, a participação da Petrobras é de 53%, e também esses custos de respeito à parcela que cabe à Petrobras para cobrir custos de produção, refino de óleo, investimentos com relação para refino do óleo, juro da dívida, impostos e participação governamentais.
E a outra parte corresponde aos tributos, com relação à distribuição e revenda, custo da mistura do diesel, impostos estaduais, CMS, que também sofre da mesma dificuldade, que ele impacta no final sobre todos os outros impostos, e impostos federais, CID e COFINS. Com relação ao preço do botijão de gás GLP, isso aí corresponde 50% a 50%. A parcela que cabe à Petrobras também incide sobre aqueles mesmos efeitos. E a outra parcela, que não é Petrobras, ela entra o invase, distribuição e revenda e impostos estaduais. Lembro, não incide sobre o botijão de gás impostos federais. Os impostos aí estão zerados. Então, os impostos que incidem aí são impostos estaduais, o invase e a tributação na revenda. Um dado que é significativo com relação à nossa governança. Como é que a empresa ela se estrutura em termos de legalidade para poder estabelecer preços de combustíveis? Ela tem a lei do petróleo, lei das estatais, estatuto social da empresa, que se baseia na própria Constituição. E só para dar uma ideia, em conformidade com a Constituição Federal, logicamente, os senhores sabem disso, é um tema que o Congresso, particularmente a Câmara dos Deputados, trata desse tema. Ela, quando orientada pela União, em condições diversas de qualquer sociedade privada que atue no meu mercado, a companhia será compensada em exercício social. Isso aconteceu em 2018, todo mundo lembra, quando houve aquele problema de caminhoneiros, em que houve uma interferência da União e acabou tendo uma compensação no final por esses custos. E, para concluir, queria dizer que a Petrobras é uma sociedade de economistas sujeita a uma rigorosa, e aí é rigorosa mesmo, governança. Não tem espaço para qualquer tipo de aventura dentro da empresa, não tem. A Petrobras triplicou a entrega de gás para a operação das termoelétricas nos últimos 12 meses. Além de atender a sua demanda, inclusive daquelas termoelétricas que não estavam despachadas, que entraram fora do mérito depois, está atendendo às suas necessidades e ainda contribuindo nesse momento de crise energética. A Petrobras é responsável por parcela do preço dos combustíveis, tem total consciência, ela é responsável por parcela inicial, exatamente, aquilo que é combustível propriamente dito. E no caso da gasolina, um exemplo, corresponde a 2% pelo litro na bomba. E por fim, a Petrobras saudável, ela contribui de forma efetiva para a sociedade brasileira. Como exemplo, em 2019 e 2021, gerou 20 bilhões de dividendos para a União, além dos 543 bilhões em tributos para a União, estados e municípios. Então, só uma empresa forte ela é capaz de fazer isso. Já se pagava um valor próximo disso em juros para banco quando estava completamente endividada. Hoje esse recurso é passado para a União. Muito obrigado, senhor. Obrigado, presidente. Tá aí.